Pessoal, então vamos dar início à nossa segunda aula, né, de Introdução à Física Experimental. Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre critérios de arredondamento, né, medidas diretas, indiretas, né, e algarismos significativos, ponto zero, fundo de escala, precisão, faixa dinâmica e acurácia de um instrumento analógico, erros em medidas diretas com escalas analógicas e erros em medidas indiretas, tá certo? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos começar. Vamos falar primeiro sobre critérios de arredondamento, né? Nos próximos slides, nós vamos verificar que em algumas medidas é importante realizar o arredondamento da medida, né? E aí nós temos um padrão para esse arredondamento, que é o número 5, tá certo? O que acontece? Quando o número, né, no qual nós vamos eliminar da medida, ele é inferior a 5, né, nós arredondamos o valor para menos. Então aqui nós temos um exemplo, né, dado um comprimento 8,23234, né, por algum motivo eu preciso arrancar esse 4 da minha medida porque ele não tem significado científico, certo? Então, como 4 é menor do que 5, eu vou arredondar para 8,23 centímetros, né? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é quando é maior do que 5, né? Quando o número a partir do qual eu quero arredondar é maior do que 5, eu vou arredondar para mais. Então, por exemplo, essa massa, a massa 13,2678, né? E por um acaso eu preciso arrancar esse 8. Como o 8 é maior do que 5, eu vou arredondar isso aqui para 13,268 gramas. Tá joia? Essa energia, 6,59 joules, né? Por algum motivo eu preciso arrancar esse 59 aqui após a vírgula. Então, como 59, né, o 5 e o próximo algarismo é maior do que 5, né, eu vou arredondar para 7. Vou acrescentar mais um. Então, isso aqui é 7 joules. E quando esse algarismo for exatamente igual a 5, né, eu faço o arredondamento de tal forma que o algarismo que ficou, né, ele seja par. Então, por exemplo, essa temperatura, 9,05 Kelvin, eu vou arredondar ela para 9,0 Kelvin. Tá joia? Essa força, 35.500 newtons, eu vou arredondar para 36 quilo, ou 36 vezes 10 a sexta, a terceira newtons, ou 36 kilonewtons, tá? Esse 10 a terceira aqui é como se tivesse 3 zeros, né? 36.000 newtons. Depois eu devo explicar um pouquinho mais isso para vocês. Essa velocidade, 26,5 newtons, como 6 é par, eu vou arredondar para 26, newtons não, metros por segundo. Dando sequência, aqui tem alguns exemplos, né? 2,43. Eu preciso arredondar, tirar esse algarismo 3. Como 3 é menor do que 5, vai para 2,4. 3,688. Eu preciso excluir o algarismo 8. Como 8 é maior do que 5, eu arredondo para mais. Então vai para 3,69. 5,6499. Eu preciso arrancar o 499. Como é menor do que 5, eu arredondo para menos. Vai para 5,6. 5,6501. Como 501 é maior do que 5, eu arredondo para mais. Então isso vai para 5,7. 5,6500. Como é exatamente 5, né, eu verifico o anterior. Como ele é par, eu arredondo para menos. 5,7500 é exatamente igual a 5. Como o anterior é ímpar, eu vou arredondar para ele ficar par. 9,475. Eu quero eliminar esse 5, né, que é exatamente igual a 5. O anterior é ímpar. Eu arredondo de tal forma que fique par. 9,48. 3,325. Exatamente igual a 5, mas aqui é par. Então, arredondo para menos. 3,32. Muitas vezes
será necessário você realizar operações com medidas diretas, né, e produzindo medidas indiretas. Por exemplo, a velocidade, né? Se eu quero descobrir uma velocidade, eu meço um deslocamento ao longo do intervalo de tempo. Então eu preciso fazer operações com medidas indiretas para obter uma medida direta. Desculpa, medidas diretas para obter uma medida indireta, né? Na operação de adição e subtração, eu vou contar o número de decimais, de casas decimais da minha medida. E eu vou adotar como resultado o número de casas decimais da medida mais pobre em casas decimais. Então, aqui um exemplo. 1,23 mais 0,547 metros. Se eu fizer essa soma na calculadora, vai dar 1,777, certo? Essa medida tem a precisão de 3 casas decimais, mas o meu primeiro instrumento que eu medi só tinha a precisão de 2 casas decimais. Já o segundo tinha a precisão de 3. Então, é correto, né, eu apresentar com 2 casas decimais. Então, necessariamente eu preciso arredondar esse número, né, eliminar esse dígito 7. Como 7 é maior do que 5, eu arredondo para mais, vai ficar 1,78 metros. A medida de baixo, 12,1 segundos, mais 1,11 segundos. Faço a soma na calculadora, deu 13,21 segundos, só que o primeiro número tem um algarismo significativo, né, nas casas decimais, e o segundo tem 2. A minha resposta só pode ter 1. Como 1 é menor do que 5, eu arredondo para menos, vai ficar 13,2 segundos. Isso é válido tanto para a soma quanto para a subtração. Já as operações de multiplicação e divisão, né? Nas operações de multiplicação e divisão, eu conto o número de algarismos significativos. Então, por exemplo, nessa medida aqui, 22,34, eu tenho 4 algarismos significativos. Na segunda, eu tenho 2 algarismos significativos. Eu faço a operação na minha calculadora, né, 22,34 metros dividido por 2,1 segundo, vou obter uma velocidade, né, em metros por segundo, e a calculadora solta para mim esse número aqui. É incorreto eu apresentar esse tanto de algarismo significativo. A medida mais pobre em algarismos significativos tem 2, então essa medida aqui eu tenho que apresentar com 2 algarismos significativos. Eu vou ter que eliminar todos esses algarismos, tá certo? Então, como 6 é maior do que 5, eu vou arredondar para 11. Então, a resposta correta é 11 metros por segundo. A medida de baixo, 11,234 metros vezes 2,4 metros. Então, eu estou calculando uma área, né? A primeira tem 5 algarismos significativos e a segunda tem 2. A minha resposta pode ter 2, então eu preciso eliminar esses algarismos, certo? Como 9 é maior do que 5, eu vou arredondar para mais. Vai para 27 metros quadrados. As demais operações, eu mantenho o mesmo número de algarismos significativos. Então, essa medida aqui, 4,26 metros por segundo, eu quero levá-la ao quadrado, né? Usando a calculadora, dá essa resposta. Aqui, como tem 3 algarismos significativos, a minha resposta vai ter 3 algarismos significativos. Arredondo depois aqui do 1. A unidade aqui é metro por segundo, eu levei ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado. O seno de 65 graus. Né? Tenho 2 significativos, faço na calculadora, dá esse número. A resposta tem que ter 2 significativos, 0,91. Vamos falar um pouquinho sobre instrumentos analógicos, tá? Existem algumas propriedades dos instrumentos analógicos que é muito importante vocês relatarem ela na hora de construir os seus relatórios, né? Para que a pessoa que leia o seu relatório saiba que equipamento que você está trabalhando, né? Qual que é o ponto zero do seu equipamento, qual que é o fundo de escala, qual que é a precisão, qual que é a faixa dinâmica do seu equipamento e qual que é a acurácia da sua medida, certo? O ponto zero do equipamento é onde o instrumento começa, né? Por exemplo, se a gente pegar esse termômetro aqui, ele começa, né, um termômetro para o corpo humano, ele começa em 35 graus. Então, o ponto zero desse termômetro seria 35 graus Celsius. Já essa régua, o ponto zero é o próprio zero. Então, o ponto zero seria zero. E esse multímetro analógico aqui, ele tem vários pontos zeros, né? Por exemplo, se eu estiver usando aqui o ohmímetro, o ponto zero é infinito, certo? Que está aqui representado aqui. Se eu estiver usando o voltímetro em corrente alternada, o próprio zero é o próprio zero, certo? Se eu estiver usando o voltímetro em corrente direta, né, ponto zero é o próprio zero. Então,
Então tem várias escalas, depende da escala que eu estou usando. Ele tem, para cada escala ele tem um ponto zero. Outra informação importante é a fundo de escala do instrumento. O fundo de escala do instrumento ele vai do ponto zero até o maior valor medido do instrumento. Né? Então, por exemplo, para essa régua, o fundo de escala vai de 0 a 0, de 0 a 10. Certo? Vai de 0 até 10. Ah, e esse multímetro? Vamos supor que o meu seletor está lá na escala de ohms, na medida de resistência. O fundo de escala vai de infinito até 0. Tá? Desse jeito. A faixa dinâmica do instrumento, né, é a faixa que ela é compreendida entre o menor valor medido pelo instrumento e o maior valor medido pelo instrumento. O menor valor medido pelo instrumento ele é igual à precisão do instrumento. Então, por exemplo, pegando essa régua aqui, certo? A menor coisa que eu consigo medir com essa régua, né, ela tá aqui, vai de 1 centímetro até 2 centímetros, ela vai de 1 em 1 milímetro, tá vendo? Então é 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Então, a menor coisa que eu consigo medir com essa régua é 1 milímetro, certo? Ela tem que ter no mínimo 1 milímetro para ter uma medida coerente, ou 0,1 centímetros, tá? E a maior coisa que eu posso medir com essa régua tem 16 centímetros, né, que é o finalzinho da régua aqui. Então, a faixa dinâmica da régua vai de 0,1 até 16 centímetros. A precisão do instrumento, né, como é a menor escala que você consegue visualizar no instrumento, ela, por exemplo, para essa régua aqui, né, ela tá indo de 0 até 1 centímetro, de 1 em 1 milímetro. Então, a precisão desse instrumento é de 1 milímetro. Já para essa escala aqui, né, ela é variável, por exemplo, usando a escala de resistência em ohms, ela é variável ao longo do instrumento. Por exemplo, se eu for medir de 0 a 2 ohms, a precisão é menor. Se eu for aumentar, a precisão vai aumentando. Tá joia? E a acurácia percentual do equipamento com relação à medida, né? Ela é dada pela expressão, né? A acurácia percentual vai ser 100 vezes 1 menos a precisão do equipamento dividido pelo valor medido. Então, a acurácia percentual para essa régua aqui, medindo esse objeto na cor cinza, que tem 5,25 centímetros, 100 vezes 1 menos a precisão, 0,10, dividido por 5,25 centímetros. É uma precisão de 98%. Uma acurácia percentual de 98%. Quando esse valor vai abaixo de 80%, o equipamento já não é bom, né? Você já tem que trocar o equipamento de medida. Vamos falar agora um pouquinho sobre erros, né, em medidas diretas com escalas analógicas, né? Se você mede apenas uma vez a grandeza, tá certo? Você vai escrever a grandeza da seguinte forma: a grandeza vai ser o valor comparado com a escala, né, com os logaritmos significativos, logaritmo duvidoso, mais ou menos a sua incerteza. Para o nosso curso, nós vamos adotar essa incerteza como sendo metade da precisão, né? Depois, ao longo da carreira de vocês como experimentadores e forem adquirindo experiência, vocês podem reduzir esse valor, tá? Ou até mesmo aumentar, dependendo do instrumento que vocês estão medindo. Então vamos a um exemplo. Tem uma régua aqui com uma escala em centímetro, certo? Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. Que amarelo não está muito legal. Vamos lá. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E aqui eu tenho, então ela está pulando de 1 em centímetro. Então a precisão desse instrumento é de 1 centímetro. Tá? E o erro vai ser a precisão dividido por 2, que é 0,5 centímetros. Então, se eu faço a comparação aqui desse segmento vermelho com relação à escala de baixo, vai dar 4, alguma coisa centímetros, por exemplo, 4,4, com uma incerteza, né, de mais ou menos meio centímetro,
que é metade da precisão da régua. Aqui outro instrumento. Eu tenho um termômetro, né, que vai de menos 20 até 60 graus, então a faixa dinâmica é menos 20 até 60. A precisão dele, de menos 20 até 20, ele tem 10 traços, então a precisão dele é de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. O erro dele vai ser metade, 0,5 graus Celsius. Ele está aqui em 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ele está exatamente em cima do 17. Então 17,0, o algarismo duvidoso é 0, porque ele está exatamente em cima do traço 17, mais ou menos a sua incerteza. E agora vamos ver um pouquinho de erros e medidas indiretas, né? A gente mede o erro numa medida direta e quando a gente vai fazer operações com essa medida indireta, a gente também precisa propagar a incerteza. Tá? Existem modelos para propagação dessa incerteza, que vem da estatística, que mais ou menos é dada por essa expressão que usa derivadas parciais. Como vocês ainda estão no primeiro período, estão vendo cálculo 1 ainda, essas derivadas parciais vocês vão ver em cálculo 2, eu vou apresentar para vocês algumas soluções, né, para a gente usar no nosso curso. Depois, quando vocês já tiverem visto o cálculo 2, vocês podem usar, né, esse modelo geral aqui. Vamos lá. Em operações de adição e subtração, certo? A gente vai usar a seguinte relação, né? Vamos usar aqui como modelo duas medidas aleatórias. Uma medida A, que é A mais ou menos uma incerteza em A, e B, que é uma medida B, mais ou menos uma incerteza em B. Se a gente faz uma operação de adição, nós temos que C vai ser A mais B. Então, eu vou somar esse vetor com esse vetor. Eu vou fazer a soma das medidas habituais, né? A medida A com a medida B. Vou verificar o número de decimais, vou fazer o arredondamento. E a incerteza é dada por essa expressão aqui. Mais ou menos a raiz quadrada do quadrado da incerteza de A mais o quadrado da incerteza de B. E se eu for fazer uma subtração? Uma subtração D vai ser A menos D, então a medida A menos a medida D, mais ou menos a raiz quadrada da incerteza A ao quadrado mais a incerteza B ao quadrado. Vocês podem verificar que a incerteza é igual tanto na soma quanto na subtração. O que muda é a operação de soma e subtração das medidas. Então, essa é uma relação que vocês podem consultar para calcular as operações de soma e subtração. Vamos fazer exemplos numéricos, né? Vamos supor que a nossa medida A é 3,7, mais ou menos meio centímetro, e a medida B é 10,4, mais ou menos meio centímetro. Vamos fazer uma operação de adição. Nós temos soma o 3,7 com 10,4, tá? Que está aqui, e o erro, raiz quadrada de 0,5 quadrado mais 0,5 quadrado. Faço a operação, dá 14,1, mais ou menos 0,7 centímetros. E para a operação de subtração, 10,3 menos o 3,7, né? Subtrai as medidas, e o erro da mesma forma. Então, isso vai dar 6,7, mais ou menos 0,7 centímetros. Para quando eu realizo o produto, né, de dois números. Então, vamos usar nossas medidas A e B. Né? Então, no caso do produto, a relação é essa. Se eu quero uma medida C, que é o produto da medida A com a medida B, eu faço o produto, né, da medida A vezes a medida B, mais ou menos a raiz quadrada da medida B vezes o erro da medida A ao quadrado. Isso aqui está errado, é ao quadrado. Mais a medida A vezes a medida B ao quadrado. Tá certo? Raiz quadrada disso tudo. Vamos aos exemplos. Então, está dada a medida A, que é 10,5, mais ou menos meio metro, e a medida B, 5,2, mais ou menos 0,4. Eu faço a multiplicação das medidas, 10,5 vezes 5,2, e aí vai ficar 5,2, que é a medida B, vezes o erro de A elevado ao quadrado. Mais a medida A vezes o erro de B elevado ao quadrado. Isso raiz quadrada, faço a conta, vai dar 55, mais ou menos 5 metros quadrados. E a razão? Né? Vamos usar nossas medidas A e B, certo? Razão vai ser A dividido por B, e ela vai ter que dar uma medida, mais ou menos uma incerteza. Isso vai ficar, a minha medida C vai ser A dividido por B, a medida A dividido por B, mais ou menos a medida A dividido por B, vezes a raiz quadrada do erro da medida A sobre A elevado ao quadrado,
mais o erro da medida B sobre a medida B elevado ao quadrado. Vamos fazer um exemplo numérico. Então, dadas as medidas, 10,5 mais ou menos meio metro e B 5,2 mais ou menos 0,4 metros. Então, vou fazer 10,5 dividido por 5,2 mais ou menos 10,5 dividido por 5,2 raiz quadrada do erro da medida A sobre a medida A elevado ao quadrado mais o erro da medida B sobre a medida B elevado ao quadrado. Isso dá 2 mais ou menos 0,2 é metro sobre metro, vai dar um negócio adimensional, uma medida adimensional. Potenciação. A potenciação parece muito com a multiplicação, né? O que eu vou fazer? Tem uma medida A, uma medida B, uma medida C, uma medida D. Eu vou fazer a multiplicação dessas, mais ou menos, né? Raiz quadrada da medida B vezes a medida C, vezes a medida D, vezes a enésima medida, vezes o erro de A. Mais a medida A vezes C, vezes D, vezes o erro de D. Mais, assim sucessivamente. Então, toda vez que eu coloco o erro, eu omito a medida. Então, aqui B não aparece, tá vendo? E tem o erro de B. Então, essa é a relação. Agora, se ao invés de a gente estiver multiplicando várias medidas, está multiplicando a própria medida, né? Então, por exemplo, vou fazer um C, que é A vezes A vezes A vezes A N vezes, então vai dar essa relação aqui, ó. E eu posso simplificar essa relação por essa expressão aqui, certo? Vai ser A elevado a N, mais ou menos N, vezes A elevado a N, vezes o erro de A, tá? Desse jeito. Depois a gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais claro. Vamos ver um exemplo. Eu estou no laboratório e aí eu fui lá e fiz uma medida de deslocamento, né? 15,23 metros, mais ou menos 0,05. E um intervalo de tempo de 3,6, mais ou menos 0,2 segundos. Eu quero calcular a aceleração, né? Então, se eu pegar lá uma equação que descreve, que modela esse deslocamento, x igual a x0 mais v0x vezes t mais meio vezes a aceleração na direção x vezes o tempo ao quadrado, né? Vamos pôr que o deslocamento começa da posição 0, velocidade inicial igual a 0, fica só esse termo aqui, né? Se eu isolo a aceleração, eu tenho que a aceleração é 2x dividido pelo tempo ao quadrado. Beleza. Vamos fazer. Tempo ao quadrado é a mesma coisa que t vezes t. Então, 3,6 vezes 3,6 vai dar 12,96. O ΔT, o erro do tempo ao quadrado, a gente pode usar, né, a incerteza, por exemplo, de A elevado a N. Vai ser A elevado a N, que a gente fez aqui com o t ao quadrado, mais ou menos N, A elevado a N menos 1, vezes o erro de A. Ou seja, para o t quadrado, vai ser só essa parte aqui, né, mais ou menos, o quadrado é 2 vezes o t elevado a 2 menos 1, que vai dar 1, vezes a incerteza em t, né, que é essa expressão aqui, ó, 2 vezes o t vezes a incerteza em t. Faço essa operação, dá 1,44. O 2x é uma constante, né? Quando eu multiplico uma constante pela medida, só faço a multiplicação habitual. Quando eu multiplico uma constante pela incerteza, também eu faço a multiplicação habitual. Multiplico a minha incerteza por 2. E aí agora eu quero calcular a aceleração. A aceleração é 2 vezes x, que é isso daqui, dividido pelo período ao quadrado, que é isso aqui em cima. Então eu tenho que minha aceleração vai dar esse número aqui, certo? Lembrando, né, número com 1, n algarismo significativo. Se eu voltar lá atrás, as minhas medidas têm 4 algarismo significativo, aqui tem 2. A minha resposta só pode ter 2 algarismo significativo. Então eu vou ter que arredondar aqui, né, depois do 3. Como esse número aqui é maior do que 5, eu vou arredondar isso aqui para 2,4 metros por segundo ao quadrado. E a incerteza? A incerteza é a incerteza da razão, né, que é essa equação aqui, ó. É a medida de cima dividido pela de baixo, vezes a raiz quadrada do erro de uma medida dividido por ela ao quadrado, mais o erro da outra medida dividido por ela ao quadrado. Pessoal, essas equações, elas não são para decorar, tá, pessoal? É só consultar e saber usar elas na consulta. Então, o erro de A, né, vai ser o próprio 2x dividido por t ao quadrado, raiz quadrada, do erro de 2x dividido por 2x ao quadrado, mais o erro de t ao quadrado dividido por t ao quadrado.
Isso dá esse número, certo? Eu tenho que apresentar esse número só, a incerteza só com um significativo, eu vou arredondar isso aqui para 0,3, porque 6 é maior. Então, minha resposta final fica 2,4 mais ou menos 0,3 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, tem alguns exercícios avaliativos, né, que eu vou pedir para vocês fazerem. E aí, caso tiverem dúvida, pode mandar lá no fórum que eu ajudo. Aqui são exercícios para operações, né, levando em consideração o número de lugares significativos. Também são exercícios de operações, mais exercício de operações, mais um exercício de operação e um exercício de propagação de incerteza. Né? Qualquer dúvida, manda mensagem que eu até gravo uma aula para vocês explicando esses exercícios.